Vamos ler um texto nessa tarde, 25 de maio de 2020, que se encontra nos dois evangelhos, mas eu vou ler em Mateus 8, versículo 5. Depois você vai encontrar o mesmo texto em Lucas 7, a partir do primeiro. Eu vou ler em Mateus 8, e o versículo a partir do quinto, que diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse-lhe aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente ao Ocidente a sentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Observe, irmão, como a fé é um instrumento imprescindível, aquilo que não pode faltar. O escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que se espera e das coisas que não se vê. E ele ainda diz mais, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que ele é galardoador do que o busca e o tem. E aqui estava um exemplo de fé. Centurião é porque ele era um comandante militar de 100 homens. E o que nos chama a atenção, porque neste caso desse texto bíblico, não era o filho dele, não era o parente, não era a mãe, era um criado. Era um criado. Aquele homem deixa a sua base militar, caminha quase 24 horas para ir até a Galileia, porque sabia que Jesus ia passar ali. E vendo Jesus, ele se aproxima de Jesus e diz a situação do criado dele. Ele diz a Jesus que o seu criado estava violentamente paralítico e violentamente atormentado. Jesus responde: Eu irei e darei saúde a ele. Aquele homem diz para Jesus: Não, Senhor. Não precisa ir até minha casa, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas assim como eu ordeno aos meus soldados, diga a esse vai e ele vem, e ao outro vem e ele vai, e ao criado faz isso ele faz, a sua palavra será cumprida. Se tu disser que meu criado será curado, meu criado será curado. E Jesus se maravilhou. Jesus disse que nem mesmo em Israel ele encontrou uma fé tão grande. Irmão, e às vezes nós começamos a fraquejar na nossa fé, na nossa trajetória. E a fé é o instrumento de suma importância. Na verdade, ele é o maior instrumento que você tem para vencer o inimigo. Mesmo quando tudo parece perdido, faz como Mardoqueu, ou Mardocai, como queira dizer. Mesmo tendo dia e hora para a destruição dos israelitas. Mesmo a rainha Esther dizendo que não podia ir até o rei. Ele manda um recado para ela, dizendo: volta e diz para ela. Se ela não for ter com o rei. Se ela não for à presença do rei. De um outro lugar, Deus não aparece, na verdade, no livro de Esther, Deus é o sujeito oculto.
ele diz assim: de um outro lugar virá a resposta dos judeus, mas você e a sua casa perecerá. Então, irmão, a fé é isso que nos mantém de pé nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando tudo parece já não ter mais esperança, quando tudo parece perdido. Precisamos crer que ainda existe um Jesus, que está no controle de todas as coisas. Então, esse centurião deu um exemplo maravilhoso para Jesus. E Jesus manda isso assim como tu criste, né? Seja feito. E ele volta para casa. No meio do caminho ele encontra um criado que saiu na mesma data, na mesma hora. Um outro criado que o outro havia sarado. E a Bíblia diz que ele pergunta que hora foi que isso aconteceu. Ele diz aconteceu assim, assim, assim. E a Bíblia diz que ele entendeu. E ele entendeu que foi exatamente naquela hora que Jesus havia falado com ele. Como é bom, irmão. Como é bom ter essa esperança de que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Como é bom saber que Jesus é dele a última palavra. O homem pode fazer plano, o homem pode fazer o que quiser. Mas vai chegar um momento de Jesus dizer: chega, agora é a minha vez. Talvez vocês tenham sofrido muitas humilhações. E quem sabe hoje é o teu dia da exaltação. Então vamos pensar nisso. Tenha fé. Aguarde mais um pouco. Ore mais um pouco. Lembre daquele segredo dos passarinhos que eu falei a semana passada? Que às vezes eu pensava, como é que os passarinhos, eles dormem? Mesmo dormindo, permanece na mesma posição do galho da árvore. E era algo que machucava, ou melhor, que instigava a essa resposta. E um dia aprendi com outra pessoa uma coisa grande, não tenho vergonha de dizer, aprendi com uma pessoa que ensinou isso. As articulações dos pássaros é projetada de tal maneira que toda vida que ele dobra o joelho, as patinhas se fecham. Então o pássaro está sentado, as patas deles estão fechadas. Não tem como ele cair. Tá? As articulações travam na posição que ele sentou. Para que os pés abram, é preciso que eles se levante de joelho. Quando eles estão com o joelho dobrado, eles não caem. E quando a gente traz para a vida espiritual, irmão, é assim a nossa vitória. Enquanto estivermos de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, enquanto estivermos de porta fechada no seu quarto, orando em silêncio, você não vai cair. Você não cai, porque o segredo do crente está no dobrado joelho. Eu já disse algumas vezes que a vida cristã parece loucura, os crentes parecem loucos, porque um cristão fiel enxerga muito mais longe, de olhos fechados, às vezes chorando. De olhos fechados ele consegue deslumbrar o céu, ele consegue perceber Jesus, ele consegue ver a vinda de Cristo. Então, e é isso tudo é pela nossa fé. É um instrumento que precisamos para chegar até Deus. É o combustível necessário, imprescindível, insubstituível que precisamos. Lembre que tenhamos a fé daquele centurião. Senhor, basta tão somente uma palavra. Basta tão somente uma palavra. Se assim nós tivermos essa fé, irmão, tenha certeza, se Jesus prometeu, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu vitória, com certeza a vitória vai chegar. E eu também estou nessa esperança.